Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós chegamos ao 29º capítulo do livro de Gênesis. Antes de nós começarmos, eu convido você a se inscrever em nosso canal. Vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, clique ali para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente, enfim, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook eu posto durante a semana o capítulo inteiro, você também tem a oportunidade de ler e também de compartilhar com os seus amigos, tá? Tá bom? Tenho amigos que fazem isso todos os dias. Vamos lá, chegamos ao 29º capítulo de Gênesis e aqui vamos acompanhar a continuação da viagem de Jacó que nós vimos na semana passada, tá bom? Ele estava a caminho de Harã, como nós vimos, para encontrar o seu tio Labão, irmão de sua mãe, com o intuito de se casar. Era muito comum na época os casamentos entre parentes. Depois de uma experiência maravilhosa com Deus, através de um sonho lá em Betel, ele agora chega à terra dos povos do Oriente. Esse local, hoje em dia, fica na Turquia, o que mostra que não havia essa segregação que temos hoje. Uma jornada rumo ao desconhecido. Quando lemos que Jó partiu para a terra do Oriente, conforme o primeiro versículo, sentimos que estamos caminhando com ele. Assim como ele, muitas vezes abandonamos o que conhecemos e seguimos adiante apenas com a promessa de Deus no coração, o que é suficiente. Não temos todas as respostas, mas seguimos. E enquanto caminhamos, percebemos que o Senhor vai abrindo caminhos que não imaginávamos. Tenho certeza que você já entrou em caminhos que você nem sabia que existia. Eu já morei em lugares que eu não sabia que existia. Ou então já passei em lugares que depois de alguns anos eu morei ali e falei, nossa, passei quantas vezes aqui e não sabia que um dia eu ia morar naquele local. Somos chamados a continuar andando, mesmo quando não vemos o destino. Precisamos ter uma fé que nos move, assim como moveu Jacó. Jacó percorreu mais de 1.000 quilômetros, conforme você pode ver nesse mapa aí, ó. Em uma época, meus irmãos, em que os recursos eram muito diferentes do nosso. Olha só o quanto ele andou. O encontro com o poço, lugar de providência. Chegando ao local, Jacó encontra um poço no campo e vê pastores reunidos. Aqui podemos ver que Deus já estava preparando encontros e circunstâncias antes mesmo dele chegar. O poço era o ponto de convergência, o lugar onde a história começaria a mudar. Muitas vezes Deus incomoda pessoas que estão absolutamente longe de você e ela vai tomar algumas decisões para impactar na sua vida, porque é fruto daquilo que Deus tem de propósito para os dois, ou às vezes só para um. Mas Deus faz com que alguém se levante e vá a um lugar, para que Deus coloque que ele precisa de uma porta de emprego para ajudar alguém, e esse alguém é você, enfim. Tem uma série de coisas que Deus vai criando em seu caminho. E essas criações de Deus são os poços, né, que ele cria para a gente. Lugares comuns, aparentemente simples, onde ele revela algo extraordinário. Às vezes, a providência divina se manifesta no cotidiano, na simplicidade do dia a dia. A chegada de Raquel, quando Deus nos surpreende. Jacó pergunta àqueles pastores se conheciam Labão e eles confirmam que sim. Pergunta se ele está bem e os pastores confirmam e ainda relatam que sua filha Raquel estava chegando com as ovelhas de seu pai naquele momento. Quando Raquel se aproxima com as ovelhas de Labão, está lá no versículo 6, Jacó se emociona. Amor à primeira vista. Ele se levanta, remove a pedra do poço e serve a ela. A Bíblia mostra que ele chorou ao encontrá-la. Está lá no versículo 11. Era como se, naquele instante, ele percebesse que Deus estava conduzindo tudo. Quando você percebe que Deus está conduzindo tudo, é maravilhoso, você se emociona. Nós também vivemos momentos assim, em que Deus nos surpreende com encontros que transformam a nossa história. E como Jacó, podemos reconhecer a mão do Senhor guiando a cada detalhe. Um trabalho, uma oportunidade de estudo, um amor, que é o amor da sua vida, pode estar em encontros simples, porém carregados de pura emoção. A hospitalidade de Labão, acolhimento e expectativas. Labão acolhe Jacó em sua casa ao saber que ele era seu parente. Durante um mês, Jacó fica ali trabalhando e convivendo com eles.
Mas percebendo que, embora houvesse acolhimento, também havia interesses. Labão pergunta qual deveria ser o salário de Jacó, e isso abre caminho para o acordo que mudaria a vida deles. Nem toda porta aberta é totalmente desinteressada. Precisamos discernir como Jacó precisou que em algumas relações exigissem sabedoria e firmeza. O amor por Raquel, 7 anos que pareceram poucos. Isso mesmo. Quando Jacó declarou que trabalharia 7 anos, não são 7 dias, 7 anos por Raquel, ele estava movido por amor. E muito amor. O texto diz que esses anos pareceram poucos, pelo muito que ele o amava. Um trecho lindo dessa história que nos mostra que o amor pode fazer, não é mesmo? O amor verdadeiro nos capacita a perseverar. Quando amamos, o tempo não pesa da mesma forma. Isso vale para relacionamentos, mas também para tudo o que fazemos por Deus. O tempo é relativo para quem tem um coração amoroso. A noite do engano. O choque acontece quando, após o casamento, Jacó descobre que Labão havia entregado Lia, sua irmã, ao invés de Raquel. Labão tinha 2 filhas, a mais velha era Lia, que, segundo a Bíblia, não tinha um olhar tão encantador quanto a sua irmã mais nova, Raquel. O amor de Jacó por Raquel foi instantâneo e ele queria casar com ela, mas Labão mandou a filha mais velha em seu lugar. Você pode até perguntar, mas como assim, né? Como Jacó não percebeu na noite de núpcias que a mulher que estava com ele não era Raquel e sim a sua irmã Lia? Como assim? Acontece o seguinte, meus queridos, durante os tempos patriarcais e em muitas culturas antigas, era um costume comum o noivo não ver o rosto da noiva ou até mesmo a noiva inteira antes do casamento. Por que isso? Era um costume de raízes de casamentos arranjados e na importância da pureza do contrato, não na aparência física. Então você não via a sua esposa na noite de núpcias porque você tinha um contrato e você tinha que segui-lo, né? Então vai que você desistisse com a aparência dela, então tinha-se esse costume. Um costume muito estranho, mas tinha. Jacó sentiu ali a dor da injustiça, do engano, da quebra de confiança. Aí ele confronta o seu tio Labão e ele justifica sua atitude com costumes locais, onde a filha mais velha teria que ser dada em casamento primeiro. Também enfrentamos momentos em que somos enganados, frustrados ou surpreendidos por situações que não esperávamos. E como Jacó, nós precisamos lidar com a dor sem perder a direção. O segundo acordo, mais 7 anos de serviço. Labão, que era muito astuto, propõe que Jacó receba também Raquel, mas para isso deveria trabalhar mais 7 anos. Lembra que eu falei na semana passada que seria um tempo enorme? Foi para 14. Incrível, meus queridos. Jacó aceita. Dessa forma, a sua jornada se torna ainda mais longa e exigente. Ele recebeu Raquel após completar a semana de núpcias com Lia, mas o preço foi muito alto. Às vezes, a vida nos pede mais do que imaginávamos, e mesmo cansados, seguimos. Mas aprendemos que Deus continua conosco mesmo quando as circunstâncias são injustas. Nos próximos capítulos você vai ver o quanto Deus abençoou Jacó. A dor de Lia e o olhar de Deus. O texto diz que Lia era desprezada por Jacó, porque ele amava Raquel. E o Senhor viu isso. Ele abriu o seu ventre e ela deu à luz a 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Cada nome expressa a dor e a esperança que ela tinha em seu coração. Enquanto isso, Raquel era estéril. Aqui aprendemos que Deus vê quem sofre. Ele enxerga o que ninguém mais vê. E quando nos sentimos ignorados, esquecidos ou menosprezados, ele continua atento ao nosso clamor. Portanto, se você vive essa situação, se você se sente desprezado na sua casa, na sua escola, na sua igreja ou no seu trabalho, saiba que Deus está vendo tudo e ele vai cuidar de você. A complexidade das relações humanas. O capítulo inteiro revela tensões, amor e rejeição, engano e perseverança, esperança e frustração. Vivemos tudo isso junto com Jacó, Lia e Raquel. A Bíblia não romantiza nada.
ela mostra a vida como ela é. Na terça-feira eu falei sobre isso nos meus vídeos curtos. A Bíblia não é um romance. Ela relata pessoas com seus defeitos, as suas mazelas, enfim. A situação de cada um é revelada na Bíblia. Se você ler, você vai ver, poxa vida, mas esse homem era um homem de Deus. Como ele fez isso? Sim, ele era um homem de Deus, mas antes de tudo era um homem. Nós também vivemos relações complexas. E assim como Deus agiu na vida deles, ele age na nossa. Mesmo quando tudo parece confuso, ele está conduzindo a história. A fidelidade de Deus em meio às imperfeições. Ao final do capítulo, percebemos que apesar dos erros humanos, Deus está construindo algo maior. De Lia viria Judá e de Judá viria o Messias. Deus transforma as dores em propósitos eternos. Quando olhamos para a nossa própria história, vemos que Deus também está trabalhando em meio às nossas imperfeições. Ele usa os nossos passos, até os mais tortos, para cumprir os seus planos. Pense nisso. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.